reeleição. Aqui o assunto muda conforme a conveniência de quem está propondo. Então, tem que ter reeleição e reeleição para quem está no mandato. Vamos acabar com reeleição e mandato de 5 anos. E o Brasil vai nesta montanha-russa implacável. Durante o encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ratinho Júnior, do Paraná, manifestaram apoio à proposta discutida no Senado para acabar com a reeleição para cargos de presidente, governador e prefeito, além de ampliar o mandato para 5 anos. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, se disse contra a medida, que é defendida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Bom, ontem o relator do Código Eleitoral, que é o senador Marcelo Castro, apresentou 3 sugestões de propostas de emendas à Constituição para acabar com a reeleição. Vamos ouvir o que o Marcelo Castro falou? Roda a sonora. É um sentimento aqui da casa. O que é que eu já percebi até agora? Que há um sentimento majoritário de que a reeleição, o advento da reeleição, o instituto da reeleição, é uma coisa que a maioria dos senadores entende que isso não é benéfico ao país, ao regime democrático. Eu sinto que há um consenso maior entre o fim da reeleição e o mandato de 5 anos, e há um consenso menor sobre a coincidência ou não das eleições. Bom, Ana Beatriz Hirsch, eu sempre fui a favor de um mandato um pouco maior. Afinal de contas, no primeiro ano do mandato e no último ano, ele ainda está no primeiro, ele está começando a conhecer a administração. No último, ele já está preparando o seu sucessor. Então, ele teria ali pelo menos 3 anos para fazer uma boa gestão. E sou contra a reeleição porque ela vai de encontro, ou seja, ela é contra o princípio republicano da alternância no poder. Se você analisar os últimos mandatos, desde da redemocratização do país, os líderes majoritários lamentariam não ter terminado no primeiro mandato. Pode ver, o Fernando Henrique Cardoso fez um excelente primeiro mandato, saiu desgastado no segundo mandato. A Dilma saiu com impeachment, empichada. E, na verdade, eu acho que essa questão da pedalada foi um artifício jurídico que usaram, mas tinha que tirar a mulher, que ela estava encolhendo o PIB em quase 1,5 trilhões de reais. Mas, de qualquer maneira, essa alternância no poder ela é salutar e evita que o governante fique concentrado mais na sua reeleição do que propriamente na gestão. Mas é claro, isso aqui chama-se linha de frente porque aqui todo mundo vai para as cabeças. Então, eu queria ouvir primeiro a sua opinião, Ana Beatriz Hirsch, a elegância e a cultura na polêmica. Boa tarde, Capês. Boa tarde, nossa audiência. Eu concordo que a reeleição não tem sido benéfica para o país, a exemplo das últimas reeleições presidenciais que tivemos. E concordo que, para que seja feito um projeto adequado de governo, é preciso estender um pouco o tempo da pessoa no poder. Então, a ideia de aumentar um pouquinho e tirar a reeleição me parece adequada. Eu só faço um questionamento do porquê isso alcança os cargos do Executivo e o Legislativo, que não existe limite para a reeleição, vai continuar da mesma forma. Porque hoje a gente tem um problema gravíssimo no Brasil com relação à dependência do Congresso Nacional, as emendas, todas aquelas coisas que a gente sempre discute aqui no programa. E não me parece saudável para o país que certos deputados e senadores consigam se perpetuar nos seus respectivos cargos. A gente vê aí pessoas eleitas por 4, 5 eleições seguidas sem apresentar ou aprovar qualquer tipo de proposta que faça o país se desenvolver. Então, eu gostaria que isso chamasse a atenção dos nossos legisladores para que alcance também os cargos do Poder Legislativo. Muito bem. Meu querido Ramalho da Construção, fomos deputados juntos, tenho um maior carinho e respeito a você.
presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, bem relacionado. É difícil encontrar alguém que fale mal de você e não goste de você. Dizem que toda unanimidade é burra, mas você é uma unanimidade inteligente. Ô Ramalho, você, quando eu fui candidato a presidente da Assembleia, você foi o primeiro que me apoiou. Mas se houvesse reeleição para cargos ali, é um cargo de comando, né? Está na presidência, é chefia de poder. Eu não teria possibilidade, porque quem está vai se perpetuando. Essa questão da reeleição, a utilização da estrutura da administração para a reeleição diminui um pouco a possibilidade de alternância no poder. Costuma-se dizer que no Brasil, em regra, uma eleição majoritária é para um mandato de 8 anos com plebiscito no meio. Mas é claro que eu gostaria de ouvir o meu amigo Ramalho da Construção, construindo alianças. Doutor Fernando Capês, sempre presidente, demais convidados, telespectadores. Esse problema da reeleição é um debate que vamos ter que discutir junto aí à sociedade. Eu, particularmente, concordo plenamente, mas a gente sabe que isso não será uma coisa muito fácil. Mas seria ideal, mesmo porque quando você vai para a reeleição, quem está no poder leva um pouco de vantagem, que é a vantagem da máquina, né? Se você está com a máquina na mão, sempre leva. Aí nós temos duas coisas. Quem está no poder quer a reeleição. Quem não está... É lógico. Não é? Exatamente. É contra a reeleição. É quando chega, passa a ser a favor, né? Aí quando chega, passa a ser a favor, né? Mas é um debate importante, eu acho que democracia é isso, é debater, e junto a gente construir, através das ideias, contras ou a favores, uma saída para isso. Se você perguntar para mim se eu sou a favor da reeleição, totalmente a favor, ainda mais que o mandato passa de ser de 5 anos, e praticamente tira a estrutura de você usar a máquina, que é um negócio danado. Você sabe quem... Você é a favor de não ter reeleição, então? Eu sou a favor da reeleição. A da reeleição? Não, de não ter reeleição. De não ter reeleição. Tá, isso aí. Para evitar o quê? Para evitar o custo da máquina. Perfeito. Porque você está no poder, você tem a máquina na mão, você tem ministério, você tem verba, né? Nem precisa muito de emendas, né? Dessa ou daquela forma, porque você está com a própria máquina na mão. Verdade. E assim, eu acho que quem está no executivo, ele vai ter uma oportunidade de fazer tudo o que ele idealizou e prometeu nos 5 anos. Eu acho que isso seria muito mais importante para a sociedade, talvez o custo mais barato para o país. Muito bem. João Pacífico, é evidente que nós temos aqui uma situação em que há 2 grandes líderes no país carismáticos. A votação tem sido em pessoas, não em programas de governo. Então você tem Jair Bolsonaro personificando uma visão mais conservadora e liberal da economia, o candidato Lula mais progressista nos costumes e mais estatizante numa visão mais socialista. Mas não importa, são 2 líderes, direita e esquerda. O Bolsonaro, por questões que a gente pode discutir num outro programa, que não é o para se discutir, eu teria muita coisa a falar do ponto de vista jurídico, foi declarado inelegível. E você tem hoje praticamente um candidato hegemônico, pelo menos por enquanto, para segurar a reeleição. Discutir a reeleição para a próxima eleição, me parece que corre o risco de ser acoimada de uma discussão casuística. Quem está propondo o fim da reeleição, a meu ver, deveria propor para o final do 2º mandato, ou seja, permitir para quem está no poder concorrer para uma reeleição e, em seguida, modificar o sistema para outra eleição. Com isso, você tiraria o risco de falar, não, isso é casuístico, porque me parece que é uma mudança importante para o país, não deveria ser reduzida por uma questão partidária, casuística e ocasional. Perfeito, Capês. Primeiro, boa tarde a todos e todas que estão aqui assistindo a gente, ouvindo. Você falou exatamente o que eu acho, tá? Então, acho que nesse momento, quando você olha esses governadores que já se reelegeram e que querem tomar este lugar de poder, que o Bolsonaro não vai poder concorrer daqui a 3 anos, eles estão querendo ocupar aquele espaço. Então, por isso eles estão propondo isso. Acho que esse é o motivador deles e não necessariamente o mesmo motivador que todos nós estamos concordando, que eu acho que pode fazer sentido sim, 5 anos, não reeleger, mas acho que tem que ser feito com mais cautela. E concordo totalmente com a Ana, totalmente, que a gente tem que falar sobre legislativo. No Brasil, executivo é muito difícil de governar sozinho. E a gente olha esses feudos que vêm sendo criados e a única forma de governar de um lado ou de outro é com essas emendas absurdas que a gente vê hoje. Então eles chegam lá, eles se perpetuam no poder por muito tempo. Isso é um absurdo. A gente não pode olhar para o executivo e achar que está resolvendo um problema. Nós temos que olhar para o legislativo com o mesmo olhar, com a mesma lupa. Muito bem. Meu querido Davi Andrade,
eu gosto quando tem debate, mas me parece que quando você coloca a sua visão com bom senso e sem algum viés, sem uma segunda intenção, parece que o bom senso acaba chegando a um entendimento comum. Né? Ou seja, evitar que seja uma discussão casuística, porque isso também é muito feio, né? E dá muito na cara, e eu não gosto disso. Mas trazer a discussão para um campo da importância constitucional de acabar com a reeleição. O mandatário tem que estar pensando naqueles 5 anos de mandato. O ex-senador e deputado federal Heráclito Forte, seu amigo, lá do Piauí, ele dizia o seguinte, perguntaram para ele, qual a coisa mais importante para um político? Se eleger. Tá bom, e depois que você se elege? A próxima eleição. Se eleger de novo, né? Então, Davi Andrade, a sua vez. Capês, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente na Jovem Pan. Um abraço à grande audiência da Jovem Pan que nos acompanha. Ô Capês, em relação a esse tema que é sempre polêmico, né, essa questão da reeleição, eu penso o seguinte, o Instituto em si, se a gente retirar o Instituto da análise do contexto nosso, da nossa sociedade, o Instituto em si, ele não representa uma negação à democracia, né? Tanto assim é que a maior democracia do mundo americana convive com a reeleição desde 1792. A questão para mim nós temos maturidade política, um sistema político perfeito e acabado, e uma maturidade política dos eleitores para convivermos com a reeleição, com o estudo da reeleição? Eu acho que não. O Brasil não tem essa maturidade, infelizmente, né? Como todos disseram aqui, o detentor do poder, ele quer se perpetuar no poder. Ele quer se perpetuar, é natural, né? É natural do exercício do poder. Então, ele vai usar a máquina pública, né, para se reeleger. Se ele não puder se reeleger, e aí também é um problema, ele vai certamente querer colocar alguém do feudo dele para sucedê-lo, né? Então, acho que o problema da reeleição no Brasil hoje, eu sou absolutamente contra o Instituto da reeleição. Mas não pelo Instituto em si, mas pela maturidade da nossa comunidade de eleitores e pelo nosso sistema político, a gente sabe como funciona, né? O manda lá, o toma lá da cá, são as emendas parlamentares, esse presidencialismo de coalizão que a gente acompanha aí desde sempre, né? Que trata a governabilidade através da troca de favores e de dinheiro. Então, realmente, a reeleição no Brasil, no momento atual, é absolutamente nefasta, no meu modo de ver. Mas não por ela própria, mas pelo contexto dela no nosso sistema atual, sabe? Essa é a minha visão.